No ar, Campo e Batom, o programa cast da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago em Campo e Batom convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, youtube.com/Campo e Batom, Facebook, e somos podcast lá no Spotify. Se você está na colheitadeira, no carro, no trator, é só ligar em Campo e Batom e assistir os mais de 170 programas, todos voltados para a tua necessidade. Hoje o assunto é abelhas. Estamos na semana comemorativa à abelha. Desde 2018 essa data foi instituída homenageando o esloveno que é considerado o pioneiro na produção de abelhas no mundo. E a gente trouxe a expertise do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para nos dar grandes dicas de como lidar com esse animal fantástico que pode auxiliar na plantação, na lavoura e ainda ser um hobby, um prazer maravilhoso, porque é uma relação inseparável depois que você começa a lidar com as abelhas, que são inúmeras espécies no país. A gente trouxe 2 especialistas aqui no programa para falar sobre o assunto. Henrique Padilha, meu colega lá que foi do Senar RS, que prazer te ter aqui, ele que também é engenheiro agrônomo e ama as abelhas. Bem-vindo, Henrique. Tá bom, obrigado pelo convite, Alessandra, satisfação, prazer fazer esse bate-papo aí com vocês, com a Ângela também, parceira do Senar. Alessandra, bom revê-la. Prazer é meu sempre ter aqui esse tema, sempre, e um tema tão bacana, né, que o Senar trata com tanto carinho e que evoluiu não só em cursos, mas criou programas para tratar especificamente da apicultura, e a gente vai falar sobre isso. E Ângela Balém, ela que é veterinária, advogada, mestre em produção de origem animal com foco no mel. Querida Ângela, que prazer te ter aqui novamente em Campo e Batom. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês, conversando desse assunto que, para mim, é motivo de muita Paixão. felicidade, né? Ângela, aproveitando, já perguntando para ti, qual é o principal dodói hoje que o produtor rural comete em relação às abelhas, né? Porque a gente é uma relação de amor e de... Parece que às vezes o produtor se esquece que tem elas como aliadas, né? O quanto uma abelha hoje pode ser aliada de um produtor rural numa lavoura, por exemplo? O produtor rural que não é apicultor, o maior dodói, né, o maior problema que é causado é quando ele faz a pulverização com inseticidas, contrariando a orientação técnica, porque as plantas, o Henrique poderia falar melhor do que eu, né? Não sou agrônoma, sou veterinária, mas elas absorvem os aplicados ali, os produtos aplicados em horários mais frescos do dia, então são horários que não têm luminosidade, né? Antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. E nesses momentos que a planta parece que ela tem, acho que folículos ali abertos, que por onde esse produto entra, né? São momentos que os insetos não estão, os insetos não têm comunicação noturna, né? O único que tem noturno é o vagalume, mosquito, mas as abelhas não conseguem voar à noite. Elas se orientam pelos raios solares. Mesmo quando o dia está muito nublado, elas conseguem se orientar pelos raios ultravioleta, né? Então, o maior erro do produtor, do agricultor, que não é só no meio rural. Isso é uma coisa que tem que se romper esse conceito, não é verdadeiro, que o agricultor que é responsável. Outro dia, uma professora da URGS, que cria abelha sem ferrão dentro de Porto Alegre, me ligou, me mostrando vídeos e fotos de um enxame de melipona que morreu dentro da área urbana e foi envenenamento. Eu tenho quase que absoluta certeza, ela não guardou as abelhinhas para nós mandarmos para o laboratório, né? Mas eu tenho, pelo comportamento assim, do animal intoxicado, ele é o que eu já vi dezenas de vezes, né, no campo. Então, tem muita gente que passa no jardim produto na cidade que também mata abelha.
Então, é o horário de aplicação, né? Eu tenho abelha no meu jardim e, às vezes, preciso combater outros insetos, outros outras pragas. insetos que estão causando problema, né? E fico nesse dilema. Então, aplico noturno, com um esconderijo dentro, né? Então, o agricultor, o que ele deveria ter consciência é que quando ele aplica um produto, que muitas vezes, às vezes, o agricultor nem sabe que tem abelha, porque elas andam 2,5 km, né? Então, tu imagina, ele tem um apiário 2,5 km ali da área dele, e ele nem sonha que aquilo existe. Ele aplicou o produto e ela está voando ali, é uma área que ela cruza daqui a pouco para chegar na área que ela está indo buscar o alimento, né? Quando ela é pulverizada pelo veneno, que ela volta para dentro da colmeia, elas fazem uma limpeza naquela que estava na rua, né? A campeira. Elas lambem ela. Então, elas trocam aquela que lambeu ela e adquiriu. Fluido. Se contaminou, quando lamber a próxima, contamina a próxima, que não estava contaminada. E assim ocorre a disseminação, né? Nas lavouras, as abelhas têm uma importância fundamental, porque elas aumentam muito a produção do que está se produzindo, não é só grãos, né? Por exemplo, a soja, a Embrapa comprovou que varia de 10% até 17% de aumento. Então, tu imagina com o mesmo custo que o produtor teve, que o cara gastou lá, sei lá, 1 milhão, e ele fosse receber de grãos, vamos imaginar assim, 10 milhões, eu não sei quanto que dá, né? Não tenho nada. Mas tu imagina se de 10 milhões ele passasse para 11 milhões e 700 mil. Só porque teve o inseto. Não tem lógica, entendeu? Tu fazer uma coisa. Tu não vai lá destruir o sistema bancário que está com o teu dinheiro dentro, né? Então, o agricultor, se faz isso, eu acredito que seja por desinformação mesmo. O que é interessante, Henrique, o produtor ficar ligado nesses casos, assim, às vezes ele faz sem querer, sem saber, mas tem algumas regras práticas que quem tem lavoura e quem pode conviver e trazer e ter esse benefício da abelha. Quais são algumas regrinhas práticas aí que já dá para botar amanhã em prática? Vamos lá. Contextualizando, então, complementando também o que a Ângela trouxe de um entrave técnico, digamos assim. A gente sabe de casos que acontecem, mas não são só esse, não é só esse o desafio, acho também existem outros tantos, né? Além do caso de defensivos, mas também a parte de gestão e manejo técnico também das colmeias para que elas sejam de fato produtivas e saudáveis, mas são, bom, partindo do pressuposto de todas as boas práticas agrícolas, né, da aplicação de defensivos agrícolas, de produtos fitossanitários, na cadeia produtiva e em que vizinhos, né, coabitam aquele ambiente, o assunto é super amplo, né? Poderia a gente conversar aqui sobre muito, né? A gente está ampliando de apicultura agora para entrando no assunto defensivos e deriva e boas práticas, né? Mas um deles, por exemplo, o horário de aplicação, né, não coincidir com o horário de visitação daqueles polinizadores, não só abelhas da Apis mellifera, assim falando, aquelas abelhas da espécie que é a mais produtiva de mel hoje, mas também de outras, né, meliponídeos e outros polinizadores que fazem essa visitação a espécies produtivas, seja uma lavoura soja, de milho, enfim, e também frutíferas, por exemplo, que essas aplicações respeitem, obviamente, o que é recomendado na bula, questões de vento, temperatura e umidade, que é amplamente batido isso nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, a gente insiste nisso e observa, de fato, o resultado vindo, né? Que a gente acontece, se o produtor lê a bula, dá resultado, né? Não só ler a bula, mas também utilizar o Senar, né? Tá aqui fazendo a propaganda do Senar, utilizar o Senar como orientação, né, técnica de qualidade confiável, porque a gente entende que, às vezes, por hora, para o produtor é complicado também a interpretação de bula, é maçante, letras pinhudas, enfim. A gente consegue, então, traduzir essa forma e orientação técnica para que ele consiga, de fato, botar na prática e obter resultados. E a gente obteve isso ao longo dos anos, né? A diminuição de casos de deriva, né?
que está intrinsecamente relacionado ao impacto de polinizadores. Mas, enfim, é um mundo à parte que deve ser seguido, as orientações de boas práticas, né, para ter, de fato, um ambiente de harmonia, de convivência entre os dois, porque os dois caminham para o mesmo objetivo, que é a produtividade e sustentabilidade. A gente tem exemplos práticos de, inclusive, o aluguel de enxames, por exemplo, de abelhas, para incremento de produtividade de determinadas espécies. Isso é bacana. Isso acontece bastante, é uma prática já bem comum, né, aqui no Rio Grande do Sul. É porque, veja bem, se tu comparar, algumas espécies não trazem tanto impacto com a presença de polinizadores devido a características da planta. Por exemplo, cultura do arroz, lavoura, por ela ser uma planta majoritariamente autógama, né, uma taxa de autofecundação, ela não necessita da presença de polinizadores para que ela forme o grão. Enquanto outras, por exemplo, o morango, o maracujá, essencialmente precisam da presença de abelhas. Aí não só a Apis mellifera, mas sim outros tipos de polinizadores. Então, a presença da abelha como polinizador para a formação do fruto é essencial. Então, tem esse tipo de características. Mas o aluguel, a gente ouve falar que o aluguel de enxames, por exemplo, em estufas para produção de morango, incrementa em muito a formação desses frutos, né? Então, são N relatos de benefícios que o polinizador traz para a produtividade de N culturas também no estado. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Você está nos escutando? Diga aí de onde você é, qual sua dúvida. Aproveite os técnicos do Senar e vamos falar mais sobre produção de abelhas, mel e sustentabilidade. Se você vive ou trabalha no campo, aproveite os recursos gratuitos do Senar. São formações nas áreas de pecuária, agricultura, silvicultura, aquicultura, agroindústria, mecanização agrícola, gestão rural, segurança do trabalho e prestação de serviços. Procure o Sindicato Rural do seu município e inscreva-se. Senar, conhecimento que movimenta o agro. Ângela, tu como instrutora do Senar, vê N histórias aí, tem vários cursos que você ministra aí do Senar. Pode abrir quais são os que você ministra aí no Senar e que existem relacionados à apicultura? Sim, o Senar tem 5 cursos que são os mais, assim, tem mais, né? Ele tem apicultura, básico, que não é nada básico, é um curso super completo, ele até deveria mudar de nome, porque esse nome as pessoas acham, eu sei o básico, e quase todo mundo que diz isso, eu sei o básico, chega lá e fica, eu não sabia disso, né? É um curso muito completo, de 4 dias, e o que eu não saber disso? Porque todo mundo, agricultor, tem isso na característica. Eu já sabia, eu já sei, não precisa. Qual é dá um toque aí para quem nesse básico aí, o que tem, por exemplo, muitos apicultores não sabem quantos dias uma abelha demora para começar a trabalhar, desde que a rainha coloca aquele ovo, né? Então, do dia que ela coloca um ovinho, que a rainha faz postura, essa abelha demora 45 dias para começar a produzir, para ela ir ao campo buscar mel, néctar, pólen, enfim, tudo que o apicultor deseja dela, né? E ela, o que acontece? Quando a natureza começa a fazer uma florada, abre a florada do eucalipto, que terminou há pouco agora, a rainha começa a aumentar a postura a partir do momento que tem maior entrada de alimentos dentro da casa. Ela entende que tem comida suficiente para mais gente. Aí ela vai fazer mais filhos. Então, o apicultor, quando ele deixa a colmeia lá no campo e ele não faz manejos nela, ela vai começar a florar, às vezes dura 50 dias, e as abelhas vão começar a ter uma maior produção nos últimos 5 dias de florada. E ele perdeu todo aquele período anterior. Então, quando ele vai no curso, nós ensinamos ele a fazer um manejo que simule para a rainha uma florada, em torno de 45 dias antes da data prevista, ou mais ou menos, que é o calendário da região, né? Então, quando entra a florada, ele tem o dobro ou triplo de operárias dentro da colmeia, o que vai resultar para ele no dobro ou triplo de produção em relação ao apicultor que não faz esse manejo.
esse pequeno detalhe, né? E esse pequeno detalhe dá um mel de qualidade muito importante, né? Um selo de qualidade, principalmente aqui no sul do Brasil, que é um grande produtor de mel nacional. A qualidade do mel, do mel da Zona Sul é inigualável, né, Ângela? Tem vários tipos de mel, tem abelha, várias floradas, né? E tem também agora está muito moderna a florada da abelha sem ferrão, também, que é uma das espécies de abelhas que a gente tem. Isso tudo a gente aprende também no curso, né? E o curso do Senar tem curso específico agora, né? Faz acho que uns 2 anos, né, Henrique, se não me falha a memória, que o Senar tem curso de melipona, que é o curso de abelhas sem ferrão, que antes nós dávamos dicas assim durante o curso de apicultura, quando éramos questionados, né, pelos alunos ali participantes. E agora o Senar tem curso específico de abelha sem ferrão, que a abelha sem ferrão, Alessandra, é a abelha nativa do Brasil. A apicultura é feita com a apis mellifera, né? E a apis mellifera, ela não, apesar dela estar em todo o território brasileiro e auxiliar muito, o polinizador mais ativo pela quantidade e tamanho dela também, né? Mas a abelha sem ferrão, que é a nossa abelha nativa. Então, nós temos centenas de espécies de abelhas nativas do Brasil. Por falar em abelha nativa, abelha apis mellifera, eu quero depois conversar um pouquinho sobre aquele incidente que aconteceu, né, de um ataque das abelhas, né, um ataque que foi muito sério, foi muito assustador aí, que aconteceu no Rio Grande do Sul há 2 semanas. Mas antes, Henrique, eu quero te perguntar o seguinte: o Senar tem tanta preocupação e tanto foco nas abelhas que foi além, né, criou um programa, né, um programa mais especial ainda, que colocou dentro de uma proposta, né, de tipo uma formação de início, meio e fim, mais complexa, que é o ATEG. Fala um pouquinho sobre essa proposta aí, como é que o produtor pode se envolver e quem é o perfil ideal de pessoa que tem que fazer esse ATEG apicultura. Perfeito. Complementando ainda o que a Ângela acabou de explicar, né, sobre os diferentes cursos que a gente aborda, né, entendendo que a apicultura é super complexa e por isso a gente tem aí 5 planos de ação, 5 cursos, né? Apicultura manejo básico, apicultura manejo avançado, apicultura a produção de geleia real, também apicultura produção de própolis e abelha sem ferrão, que ela também comentou. Só a título de curiosidade, a gente no ano passado, 2024, a gente capacitou quase 3.000 produtores na parte de apicultura e entrando na TEG, que tem desde 2021, a gente tem hoje 51 grupos e atendendo mais de 1.000 produtores rurais, né? Qual é a intenção da TEG, né? É uma assistência técnica e gerencial, né? Um programa mais consolidado de acompanhamento aí durante 2 ou 3 anos, né? Depende do estado do Brasil, porque ele é um programa a nível nacional, mas aqui no estado é um acompanhamento durante 3 anos, visitas mensais, em que vão ser trabalhados através dos nossos técnicos, não só aspectos técnicos de manejo propriamente dito, mas também de gestão, como o próprio nome diz, gerencial, né? Porque a gente entende que o produtor rural, o apicultor, né, ele também é um empresário que tem o seu negócio a céu aberto, a gente sempre comenta isso, né? Então, necessariamente, ele precisa aprender, se capacitar aqueles aspectos de gestão, né? Fluxo de caixa, olhar o seu negócio como um negócio, de fato, né? Trabalhar aspectos também importantes, e aí a gente tem outras soluções no Senar, já entrando num outro programa, com outras de Sebrae, de Juntos para Competir, por exemplo, que vai trabalhar também a parte de porteira para fora, né? Depois dos seus produtos. Venda do mel, marketing, isso que é tão fundamental também para o produtor, né? Porque a gente enxerga, a cadeia da apicultura é tão legal, porque ela é tão ampla e versátil, e se trabalha tantos aspectos, desde o manejo técnico, depois a parte do produto, agroindústria, depois a parte de formação de marca, branding para venda desse produto, até mesmo a parte de exportação. Alguns produtos do Rio Grande do Sul também são vendidos para fora do Brasil. Enfim, e essa coexistência com outras atividades, né, no entorno e também da contribuição das abelhas. Então, é uma cadeia realmente
muito legal e satisfatória, porque ela linka todos os elos de multidisciplinar, né? Desde o veterinário, do agrônomo, do zootecnista, enfim, do empresário, né? Do gestor, enfim. Então, é muito bacana nesse sentido. E aí o ATEG entra para complementar, então, a parte dos cursos para trabalhar esses aspectos gerenciais. E qualquer pessoa pode participar do ATEG, Henrique? Sim, ele sendo o produtor da cadeia específica, nós não temos apenas a cadeia de ATEG, né? Existem outras cadeias, bovinocultura de corte, aproveitando o espaço, bovinocultura de leite, agricultura, fruticultura, piscicultura. Basta entrar em contato aí com nossos mobilizadores, parceiros aí no interior do estado, que é a nossa característica, isso da capilaridade para atender os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Então, entre em contato com o mobilizador para mostrar esse interesse e estabelecer aí a montagem das turmas a serem atendidas. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira, diz aí, você tem aquela abelhinha em casa? Você tem um enxame de abelha sem ferrão? Fez armadilha? Tem no jardim? Tem na propriedade? Comenta aqui com a gente quantas colmeias você tem, quantos... Como é que se chama, Henrique? Como é que se diz, Ângela? É a casinha da abelha lá no meio do campo? É a casinha mesmo? Tem um nome? Nós falamos de ninho, né? São ninho. Os ninhos, onde elas têm o ninho, a caixa, o apicultor fala, eu tenho uma caixa, tenho tantas caixas, né? Colmeias também. São todas as formas corretas de falar lá do alojamento onde elas moram. Me conta uma coisa, a gente teve aí a tragédia, a enchente, muita coisa se perdeu, lavouras inteiras, e não foi diferente com as abelhas. Ou foi, Ângela? Qual foi a tua surpresa? O que o Senar aí analisou a partir depois dessa... O Senar teve uma ação muito forte com os produtores rurais aí do Rio Grande do Sul, que tiveram prejuízos inúmeros em relação à enxurrada. E como é que foi essa questão da abelha? Como é que ficou esse cenário aí? Fala para o Brasil, Ângela, qual foi a tua experiência em relação a isso? O problema, Alessandra, não foi só a enchente, né? O que todo mundo enxergou foi a enchente, porque foi realmente uma coisa com uma proporção, assim, inimaginável, né? Nunca vista. Nunca no tempo que existe registro na humanidade, né? Não tinha sido visto. Mas o problema começou antes. Ele começou em 2000, a gente fala da tragédia de 2024, né? Mas ele começou em 2023, quando começou uma série histórica de chuva que não parou. Começou lá por, acho que setembro, um pouquinho antes de setembro do ano anterior, né? Eu sei disso, me lembro, porque eu tinha que fazer coletas para minha tese de mestrado, e eu visitava os apiários que estavam dentro da área de estudo e não tinha uma gota de néctar para elas se alimentarem. Então, não eram abelhas minhas, eram abelhas de apicultores que cederam a área, né? E elas não tinham nada. Então, passavam os meses e eu não conseguia, e o meu trabalho era da primavera de 2023, e não tinha, porque talvez quem esteja ouvindo agora o teu programa e não seja da área da apicultura, da meliponicultura, não saiba, né? Mas a abelha, ela faz o mel, ela produz o mel a partir do néctar das flores. Então, precisa ter uma flor lá, para ela ir lá, e o néctar é um suquinho que tem dentro da flor. Quando chove muito, a flor, ela enche de água e o suquinho vai embora. A flor até produz esse suquinho diariamente, né? Mas tem algumas espécies que quando chove muito, a florzinha cai. Ela não fica lá na planta. Que, por exemplo, é o caso dos citros, da laranja, né? Choveu, quem tem uma laranjeira em casa sabe, no outro dia o chão está cheio de florzinha, ela cai. Então, a partir daquele momento, não tem mais polinização, porque a florzinha caiu. Não tem comida para abelha. Isso. Então, as abelhas, nesse período antes da enchente, elas estavam sem comida. O que aconteceu, a gente fala muito das abelhas que foram perdidas pela enchente, que a água levou as caixas, matou as abelhas afogadas, né? Como matou gado, matou gente, matou tudo que encontrou pela frente, né? Mas as abelhas morreram de fome também. Nos locais onde elas não foram atingidas pela água de inundação, elas morreram de fome. Teve apicultores que passaram 3, 4 meses sem conseguir acessar o apiário, porque tinha rompido estrada, não tinha como passar, não era humanamente impossível
de fazer esse movimento, né? Então teve muito mais do que as que morreram afogadas, foram as que morreram de fome. Mas o final não foi tão trágico. Depois, no balanço, teve muito produtor que conseguiu, surpreendentemente, ver que perdeu muita coisa da propriedade e muitas vezes as abelhas estavam lá, bonitinhas, porque estavam no morro mais alto. Assim como os animais conseguiram ficar, teve animal vivo em cima de árvore, né? Também teve cavalo que ficou uma semana em cima de um galpão na cumieira, que a água passou por cima, ele ficou ali. Então, as abelhas também, muitos apicultores, no meu caso, que fiquei isolada dentro de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, né? Não conseguia sair de Porto Alegre, não tinha como chegar até o apiário. Quando eu cheguei, eu pensei, vou encontrar quase todas mortas, né? E para minha surpresa, de 180 colmeias, eu perdi 2. Então, foi muito bom, porque eu faço um trabalho de manter elas fortes durante o ano. Eu suplemento elas com alimento quase que o tempo todo, né? Para que elas não sofram com isso. Então, eu não tive essas perdas, mas muitos apicultores também chegaram lá e conseguiram, porque as abelhas estavam mais fortes, elas voam um pouquinho mais longe para buscar comida. Então, qual é a dica que você deixa aí de uma suplementação, uma comidinha extra para as abelhas que estão precisando, como você tem observado aí, principalmente do sul do país? Agora, dá a receita básica, Ângela. Para nós aqui, né, que temos uma baixa de temperatura, porque as abelhas também não saem muito fora da colmeia e elas começam a ter menos filhos no inverno, porque o ovinho ali, para ele eclodir, precisa mais de 30 graus, em torno de 35 graus. E nós sabemos aqui que muitos dias nós temos no máximo 10 graus de temperatura ambiente, né? Então é difícil para elas fazerem um aquecimento até 30, 35 graus. Elas reduzem a área de berçário, né, de postura, para elas terem uma área menor para aquecer. Então, também, consequentemente, morrem as abelhas e não tem abelha de reposição jovens para voltar, né? Então o enxame vai ficando menor. O que as pessoas podem fazer aqui a gente usa um plástico em cima do ninho, que nós chamamos de poncho, porque nós copiamos dos uruguaios e dos argentinos, que chamam de poncho. Então, esse plástico, ele nada mais é do que como se tu vestisse uma roupa de plástico. Ele retém o calor delas, ele não vai embora e mantém elas aquecidas, elas conseguem ter mais filhos. E elas conseguem sair por baixo do plástico para passear? Nós deixamos, o plástico fica em cima, a entrada e saída da casa é por baixo, né, a portinha, e aqui em cima a gente deixa uma ligação com os compartimentos superiores, um buraquinho, que elas passam para fazer faxina na área onde é o depósito de alimento, né? Onde é a despensa da casa, onde fica onde elas guardam mel. Então, diariamente elas vão ali, fazem a limpeza, tem esse espacinho. E também a gente fornece o mais comum aqui no Rio Grande do Sul que se fornece é o açúcar VHP, que é um açúcar que ele tem o aspecto do cristal, mas ele não é branco como cristal, ele tem uma cor mais parda, que é um processo antes do clareamento, né? Então ele é mais natural. Ele ficaria assim entre o demerara e o cristal, tá? E ele é utilizado, a gente coloca ali, a abelha não consegue comer o açúcar, ela não consegue pegar a pedrinha e ela busca água na natureza e larga em cima dele, e a água escorre doce e elas bebem aguinha doce. Então, ele também te ajuda porque ela não consome ele todo muito rápido. Ela vai consumindo conforme vai tendo necessidade. E quando abre flor na rua, ela para de comer ele, porque ela entende que ela tem um alimento melhor lá na rua. Então, é uma forma, assim, de tu manter uma autorregulação delas, né? Inclusive, quando fica muito frio, ela não come o mel, porque ela teve muito trabalho para fazer aquele mel. Ela guarda para o momento que for preciso mesmo. Ela come muito pouco daí. Ela come mais o açúcar, porque ela pensa, esse alimento aqui me deram, né? É dado, vou consumindo esse. É uma das formas, tá, Alessandra? Tem outras formas, só estou te dando uma das formas. Só essa forma que você deu, nossa, se a humanidade usasse metade da disciplina e da vida, como exemplo, a vida das abelhas no seu dia a dia, muita coisa diferente na vida, a gente seria com certeza muito mais feliz. É realmente algo a se observar em comunidade, como ela vive em harmonia em comunidade, como ela sabe o papel dela e trabalhar sustentabilidade.
O exemplo de sustentabilidade, né, Henrique? A propósito, por falar em vida de abelha, teve um episódio não muito feliz que aconteceu há 2 semanas no Rio Grande do Sul. Um enxame de abelhas atacou um grupo de cavalos, de cavalarianos, né, de cavalos, matando até 2 animais e atacando pessoas. É correto dizer ataque de abelhas? Porque ela ataca, sim? Como é que é isso, gente? Como tu falasse abelha, desculpa, Claro, Henrique. eu ia dizer, não, eu ia fazer exatamente isso. Eu vou deixar para a Ângela responder essa, porque ela é especialista, como vocês já viram, no assunto, e a gente trouxe esse assunto no podcast do Senar, no Talk Agro, e conversamos sobre isso, e eu vou deixar que ela dê a explicação técnica, né? E eu, já fazendo a defesa das abelhas, elas não atacam simplesmente por querer atacar, até porque correm risco à sua própria vida. Então, eu deixo para que ela explique sobre isso. O que Alessandra, aconteceu, Ângela? as abelhas não atacam. Nós não somos um objeto delas, elas não nos predam, elas não têm interesse nenhum em nós, a abelha, entendeu? Elas se defendem do que elas entenderam ser um ataque, uma agressão, uma ameaça. O que possivelmente tenha acontecido naquele incidente dos cavalos, como já aconteceu, nós falamos até no podcast aqui na Praça da Redenção, é que as abelhas, elas enxameiam e procuram lugares para viver, né? E nesse momento, elas entram em ocos, buracos, elas procuram locais para fazer uma casa. Normalmente elas entram em oco de árvore, onde a árvore tem um espaço podre, um buraco, ela entende, esse aqui é um local bom para eu morar com a minha família. E ela vai morar ali. Se as pessoas passarem ali perto, não vai acontecer absolutamente nada. O que provavelmente eu não sei a fundo, né? Mas já aconteceu várias vezes esse mesmo tipo de incidente que nos leva a acreditar que talvez numa das árvores tivesse um enxame de abelha residindo dentro de uma árvore e eles provavelmente amarraram um cavalo ali. E a pessoa que amarrou não percebeu, porque é difícil de perceber. Quando amarrou, o cavalo se mexe, o cavalo tem um cheiro forte, elas entenderam, opa, o que ele vai fazer com a nossa casa? Ele vai derrubar essa árvore? E elas deram uma ferroadinha, porque o que é a intenção quando ela dá a primeira ferroada? Vai embora. Mas ele estava amarrado. E não foi, levou outra, e outra, e outra. Quando perceberam, aquilo já era um enxame todo atacando. Então, quando acontece isso, a primeira orientação que dá para qualquer pessoa que acontecer isso na sua residência ou perto, né? Soltar todos os animais. Solta todos, porque o animal, quando ele recebe a primeira ferroada, ele corre para longe daquele local. Ele não vai tomar, talvez ele tome 2 ou 3, mas ele não vai ficar ali. O que ocorre, que a gente vê no vídeo, é que soltaram o cavalo, mas ele já tinha, eu acho que umas 200 ferroadas, ele já estava, o veneno, com o tempo, ele vai te anestesiando, ele vai te dopando, né? Com a apitoxina. Então, ele não teve mais reação, ele teria que ter sido arrastado para longe dali e ter sido medicado. Eu até contei no podcast do Henrique que eu já fui atacada a cavalo, em cima de um cavalo. Então, eu posso te dizer que a gente vai ficando num torpor, assim, tu vai ficando anestesiado, tu nem vai... Eu acho que, graças a Deus, tô viva, né? Mas eu acho que o animal nem sente que tá morrendo, entendeu? Porque tu vai E a abelha morre. A abelha depois. Toda abelha que ferroou morreu, acabou a vida dela ali. E é o que tu estava falando da sociedade. Ela morre para defender a família dela. Ela sabe que ela vai morrer. E ela vai morrer para garantir que a família dela não seja afetada. Então, isso é o último desejo da abelha. Ela jamais vai querer matar, ou jamais vai querer usar o ferrão dela. É só em extrema necessidade. Por isso que ela não ataca, ela se defende quando tem uma coisa muito complicada. Exatamente, ela é kamikaze, né? Ela se matou para salvar a família. Ela não quer te atacar. Ela faz de tudo, ela vem e as pessoas reagem assim, ó, pá, quando tu fez isso aqui, tu virou uma ameaça. Quando ela te avisou, ela tá te dizendo, cai fora, não quero briga contigo.
e a pessoa tem que sair, ela não tem que bater, não tem que fazer nada. As abelhas não gostam de cheiro forte, então se tu tiver com um perfume muito forte, tu for perto do enxame, elas vão tentar te avisar, né? Isso afeta elas têm um olfato muito aguçado. Então, a história dela se aproximar do café, por exemplo, ou do cheiro do café, é mais repulsa do que gostar. Não, o café acontece muito aqui na cidade grande, de elas nos hospitais, mesmo nas lixeiras, tem muita abelha, né? Elas estão atrás de alimento, é o doce do café. Se o café não tivesse açúcar, por exemplo, talvez elas não vão, mas a latinha do refrigerante, a garrafinha de suco, tudo que tiver doce, ela está procurando comida. E isso também no meio rural as pessoas observam. Nesse período das chuvas, elas vinham mais nas casas porque elas não estavam achando comida na rua. Quando tem uma florada, elas não aparecem na tua casa. Tu pode botar o doce lá na rua, pode botar um pudim na rua que elas não vão, entendeu? É uma questão de autorregulação de alimentação, né? Ou ela está precisando ou não está precisando. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Para encerrar, Henrique, qual é a dica que você dá aí para quem ainda não está integrado, não está envolvido com os programas, com as ações de apicultura do Senar, está perdendo tempo? Quem é esse produtor que tem que estar junto com o Senar hoje? Que jeito ele pode estar com a gente? Todos, já respondendo, porque assim, a gente trouxe, claro, o tema apicultura, um tema super amplo, e dicas, né, valiosas aí da nossa especialista Ângela, mas certamente a gente não consegue esmiuçar todo em 30 minutos, né, de bate-papo, aqui é só uma pitada. Então a gente recomenda que o produtor, o interessado em aprender, né, e conhecimento nunca é demais, né, não ocupa espaço na cabeça, pelo contrário, né, só nos traz benefícios. E esse é o papel do Senar, né? Trazer, levar o conhecimento através dos nossos técnicos, né? O corpo técnico robusto aí de médicos veterinários, agrônomos, enfim, para trabalhar esses aspectos. Na parte de apicultura não é diferente, né? Não só, em outros também, mecanização, agricultura, fruticultura, que procure o sindicato rural do seu município ou da sua região, vá até lá, demonstre o seu interesse, né? Se aproxime dele, que ele é o nosso braço lá na ponta, para que aí, de fato, a gente consiga ajudar, levando o conhecimento para que esse conhecimento transforme a vida dele através de... Às vezes é um ajuste que não tem investimento nisso, mas é um ajuste fino que dá um baita de um resultado, né? Temos vários exemplos assim, então fica o convite aí para procure o Senar, procure o Sindicato Rural. É o caso, por exemplo, do poncho, né, Henrique? Que é apenas um pedacinho de lona, um plástico que a pessoa tem em casa, resolve um problemão, né? Exatamente, né? Um investimento pequeno e com resultado super satisfatório. Que bacana. Por falar em dicas como essa, Ângela, a gente está aí, 20 de maio, dia da abelha, né? Qual é a dica que você... Estamos entrando no inverno, você falou que elas ficam mais, né, reativas no inverno para tudo. Qual é a dica que você dá aí para o produtor que tem apicultor? Como é que ele deve proceder? Bom, Alessandra, o inverno também reduz a quantidade de flores, né? As nossas flores são mais de primavera. Então, salvo alguns locais que tem pastagem, por exemplo, de trevo ou alguma planta de inverno, né? Mas diminui muito. Então, é fornecimento de alimento de manutenção, alimentação que a gente chama de manutenção, que é para ela só se manter viva, né? E também utilizar o poncho, o redutor de alvado, que a porta da casa delas é toda aberta, a gente deixa uma frestinha pequenininha onde passe uma ou duas abelhas e fecha o restante para que elas não tenham essa perda de calor. Por si só, elas constroem tudo, né? Se a gente deixa tudo aberto e elas percebem que está muito frio, elas fecham tudo com própolis, mas dá trabalho, ela tem que buscar na natureza, resina, tem que trabalhar, tem que construir, tem que demandar nisso, e nós podemos ajudar. A gente encosta um pedacinho de tábua ali na frente e tem que deixar um espacinho, né? Não pode fechar tudo, mas elas reduzem muito, então o calor se concentra lá dentro e ajuda elas a se manterem melhor. Diminui o gasto energético delas também, né? Elas consomem menos alimentos. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no programa Cast Campo e Batom. Microfones sempre abertos, esse assunto está sempre na moda. Abelhas aqui, a gente ama abelhas e aqui as ouvintes também adoram. Façam suas perguntas, esse programa está gravado. A gente vai responder, vai atrás do cenário e ajuda você.
Campo e Batom fica por aqui. A gente volta na próxima semana com outro assunto de interesse das mulheres rurais brasileiras. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Ângela, pela participação de vocês. Obrigada, foi um prazer. Valeu, obrigado. Até a próxima, gente. Voltamos. Vamos lá.